Oi, Levi, meu filho. Sabe, eu venho escrevendo umas coisas pra você. São umas notas, uma tentativa de mapear esse mundo que tá te esperando, sabe? Antes mesmo de você chegar. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Na hora que eu descobri que você vinha a caminho, foi como se, sei lá, como se dois manuais completamente diferentes aparecessem na minha frente. De um lado tinha um tal do manual do algoritmo. Tudo impecável, sabe? Aquela estética de comercial, com filtro, tudo perfeito. E do outro, bom, do outro lado tinha um manual da vida real. E esse, meu filho, esse não vem com tutorial não. Ele é cheio de asteriscos, de mas, de porém, cheio do que a gente chama de nota de rodapé. Só que o ponto é esse, elas não são só um detalhe, elas são a história principal. E é sobre elas que a gente precisa conversar. Então vamos lá. A primeira nota. Pra mim essa é talvez a mais fundamental de todas. Ela é sobre o começo, sobre o ponto de partida. E sobre como essa largada ela não é igual pra todo mundo nem de perto. Para alguns, a estrada da paternidade é toda pavimentada e hipersinalizada por um bom plano de saúde, um caminho claro. Já para outros, que nem a gente, a jornada começa ali, nos corredores do SUS, tentando decifrar uns mapas que parecem que estão faltando pedaços, sabe? A diferença é brutal. Porque não é só sobre ter um caminho ou não, é sobre você ter que virar o seu próprio navegador, o seu próprio guia, num sistema que muitas vezes parece que nem tá te vendo. Vamos para a segunda nota de rodapé. Essa aqui é sobre construir o nosso ninho, sobre arrumar o seu quarto, as suas coisinhas. É sobre o enxoval. E de novo a gente vê que tem dois caminhos bem diferentes. Tem o enxoval da vitrine, sabe? Aquele que parece saído de uma revista, todo coordenado, comprado numa loja só. E do outro lado, tem o nosso, que eu gosto de chamar de mosaico de afetos. O nosso não veio de uma foto bonita de rede social, sabe? Ele foi literalmente costurado. Costurado com o cuidado e o amor de todo mundo que está esperando por você. E o mais incrível desse nosso mosaico é isso. Cada peça tem uma história. Tem a roupinha que veio dos tios, tem o presente dos avós, o carinho dos amigos. Dá mais trabalho, claro. Exige mais tempo, mais conversa, mas o resultado é uma coisa que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar. É um enxoval que já chega para você carregado de amor, de gente, de comunidade. Agora, a gente chega na terceira nota e essa é a mais pesada. É sobre uma matemática que não fecha, sobre andar uma corda bamba para garantir o que deveria ser básico. Olha, a gente tem que ser honesto. Ter um bom estágio é um privilégio. Um privilégio gigante. É o que nos dá algum fôlego. Mas a dignidade, que deveria ser um direito, né? Ela vem com um preço. E pra gente, esse preço se chama sacrifício. E ele é pago em horas, em cansaço. 168. Guarda esse número. É o tanto de horas que tem numa semana. E a nossa, precisa se esticar de um jeito que desafia qualquer lógica. A rotina, ela vira um malabarismo sem fim. Tem as horas do estágio, as aulas da faculdade, tem que cuidar da sua mãe numa gravidez de risco, e aí no que sobra de tempo, nos fins de semana, a gente faz uns bicos para a conta poder fechar. É isso, é andar uma corda bamba o tempo todo, sem nenhuma rede de proteção lá embaixo. E aí, meu filho, que mora a angústia de verdade. A gente se agarra com toda a força na esperança de que isso tudo, que essa loucura seja só uma fase, que seja temporário. Mas o medo, aquele medo que gela a alma, sabe? É de que esse se virar, esse improviso o tempo todo, acabe virando o nosso chão, o nosso normal. Bom, chegamos na quarta e última nota. E essa é, de longe, a mais pessoal de todas. É sobre um fantasma. Um fantasma que me assombra em cada hora extra, em cada fim de semana que eu não estou em casa. No meio dessa correria toda, é muito fácil se sentir fracassando. Mas o fracasso que de verdade me tira o sono, ele não tem nada a ver com dinheiro, com ter ou não ter as coisas. O meu maior medo é me tornar o que eu chamo de pai espectro. Sabe o que é isso? É aquele pai que se mata de trabalhar para dar um mundo para o filho e, no meio do caminho, ele some do mundo do filho. É o pavor de estar aqui, de corpo presente, mas ser um fantasma. Exausto demais para brincar, para conversar, para simplesmente ser pai. E todas essas notas, Levi, tudo isso que eu estou te contando, me faz pensar numa coisa maior, numa reflexão sobre a promessa desse país que logo, logo vai te receber. O nosso hino, ele é uma poesia linda, né? Fala de um berço esplêndido, de pátria amada. A gente se orgulha de que os filhos não fogem à luta.
Só que um país que canta isso com tanto orgulho, ele precisa ter a coragem de se olhar no espelho e perguntar para quem de verdade esse berço é esplêndido. E por que a luta de tantos filhos por aqui precisa ser tão desigual, tão solitária. E esse ponto aqui, ele resume tudo. Existe um cansaço que eu chamo de sagrado. É o cansaço de acordar de madrugada para te embalar, de passar o dia brincando até não aguentar mais. Esse cansaço te preenche. Mas existe um outro cansaço. O cansaço do sistema. É o de acordar todo santo dia sem saber se o chão ainda vai estar firme debaixo dos seus pés. E esse te esvazia por dentro. E é por isso que a gente não pode mais aceitar essa romantização do sacrifício. Sabe, quando a gente aplaude o pai herói, aquele que aguenta tudo calado, a gente está, na verdade, varrendo para debaixo do tapete uma falha gigantesca do sistema. Um pai não deveria precisar ser um herói para dar uma vida digna para o filho. Ele deveria simplesmente poder ser pai. Só isso. Então é isso, meu filho. Essas são as notas de rodapé da nossa realidade hoje. A minha maior esperança é que quando você for grande o suficiente para ler e entender tudo isso, que elas sejam só uma história antiga. Uma lembrança de um mundo que ainda estava aprendendo, sabe? Aprendendo a colher. E que, para a sua geração, Levi, o tal do berço esplêndido não seja mais só uma promessa bonita no hino, mas que seja de verdade o ponto de partida de todo mundo.